Oi, nosso último trabalho de geografia, a gente vai falar sobre o conflito entre Israel e Palestina, que está acontecendo aí há mais de 70 anos. Eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E eu sou a Valentina. Então acompanha aí e vocês vão gostar. Vou falar sobre a origem do Israel e da Palestina. A região ela era habilitada há milhares de anos por judeu e árabes. Os judeus eles foram expulsos das terras pelos romanos e viveram espalhados pelo mundo. No século XIX surgiu o sionismo, que queria criar um país judeu na terra de Israel. Depois da Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob o controle da Inglaterra e em 1947 a ONU propôs dividir a Palestina em dois países, Israel judeu e Palestina árabe. Os judeus aceitaram e os povos árabes não. E aí houve uma guerra em 1948, Israel venceu e ampliou seu território. Muitos palestinos eles viveram refugiados e desde então há conflitos e disputas por terra, principalmente na Cisjordânia e em Gaza, né? E até hoje Israel e Palestina eles lutam pelo mesmo território pela criação de dois estados. A Palestina teve várias etapas. A gente vai começar pela etapa da antiguidade, que ela era formada como vários povos antigos, como hebreus e cananeus. E aí os romanos chamaram o lugar de Palestina, depois de dominar os judeus, por volta de 135 depois de Cristo. Mas e a segunda parte? E aí, a segunda etapa foi o domínio árabe, que no século VII os árabes muçulmanos conquistaram a região e viveram lá por muitos séculos. Aí depois a Palestina conquistou de novo e ficou o Império Otomano, que foi da Turquia. É só isso? Não tem mais coisa? Claro que tem. Tem a terceira etapa, que é o domínio britânico, que após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a controlar a Palestina, que ficou conhecido como Mandato Britânico. Vai. Ah, legal, Budi. Será que não tem um mapa pra gente entender melhor sobre isso? Claro que tem. Aqui, como o Budi já tinha falado, depois da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou posse da região aqui, né? Como a gente pode ver, um mandato britânico aqui. E também eles fizeram diversas promessas ali para os judeus e para os árabes, só que nenhum foi cumprido, porque a Inglaterra, depois ela em um acordo, dividiu com a França o Oriente Médio. E também vale lembrar que a Inglaterra fez isso em mandato da Liga das Nações, a antecessora da ONU. Pode ir. Como eu tinha falado no mapa anterior, assim que ficou o Oriente Médio, dividido aqui pelo mandato britânico de verde e de amarelo sob o mandato francês. Só que isso causou diversos confrontos e conflitos durante essa época, por conta dos sionistas e dos árabes não concordarem com isso. Ah, entendi. Que legal. É muito legal mesmo, mas não é só isso. Teve a criação de Israel, que em 1948 foi criado o Estado de Israel numa parte da Palestina. E aí os árabes palestinos ficaram sem um país próprio, que gerou conflitos naquela época e que dura até hoje. Agora eu vou falar como se formou Israel. A região era habitada pelos hebreus, que formaram o reino de Israel há milhares de anos. Aí depois de muitas invasões, os romanos expulsaram os judeus em 135 depois de Cristo e chamaram a área de Palestina. Já. E aí, durante séculos, os judeus viveram espalhados pelo mundo, porque foram expulsos da terra deles. E aí eles sonhavam em voltar para sua terra. Aí no fim do século XIX surgiu o sionismo, que defendia a criação de um Estado judeu. E aí após o Holocausto, a imigração judaica aumentou muito. Aí em 1947 a ONU propôs dividir o Estado entre os dois. Ah, mas eu entendi, só que eu não entendo muito bem. Eu gostaria de entender com mapa. Será que tem mais algum mapa para entender melhor? Vem comigo então. Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criado a ONU, né? E dentro da ONU, eles começaram a discutir a implementação da independência do Estado judeu, do Estado árabe e a criação da cidade internacional, né, que é Jerusalém. Só que o que acontece? Os judeus aceitaram, porém os árabes não, por conta que eles iam perder muito território. Então esse plano foi negado. Vale lembrar também que eles fizeram isso por conta do contexto histórico que os judeus tinham com a região e por conta do contexto histórico que estava acontecendo, né, pós Segunda Guerra Mundial, onde tinha acontecido tudo o que aconteceu com os judeus. Aí, em 1958, os judeus aceitaram criar o Estado de Israel, só que os países árabes não gostaram nem um pouco.
E até hoje existe o Israel, só que ainda existe a guerra entre eles por um não gostar do outro, achar que o outro invadiu a terra do outro e etc. Mas peraí. Agora, será que tem alguém que pode me explicar sobre a expansão de Israel? Claro que eu posso. Vou te explicar o que aconteceu na expansão de Israel. Como eu tinha dito lá na parte da origem, a expansão de Israel aconteceu principalmente depois da sua criação, em 1948. No início, a ONU dividiu Palestina em 2 países, Israel judeu e Palestina árabe. Depois, a guerra de 1948, Israel aumentou seu território, além do que a ONU havia proposto. E em 1967, na Guerra de 6 Dias, Israel conquistou ainda mais áreas. As áreas que ele conquistou foi Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Colinas de Golã e Península do Sinai. Desde então, mantém controle sobre parte dessas regiões, especialmente a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, o que continua sendo motivo de conflito com os palestinos. Então aconteceu a Guerra dos 6 Dias, onde Israel fez uma ocupação gigantesca, onde eles capturaram, eles ganharam da coligação árabe, né, onde capturaram a faixa de Gaza, né, que a gente pode ver, eles capturaram o Sinai, Cisjordânia, enfim, eles capturaram diversas coisas que eu vou falar. Cisjordânia, Jerusalém Oriental da Jordânia, Colinas de Golã da Síria e a faixa de Gaza. Assim que ficou a divisão de Jerusalém, né, com o setor do israelense assim e do árabe bem diminuído, que isso também causou muitas brigas. Vou falar um pouco sobre o Hamas agora. O Hamas é um grupo político e militar palestino criado em 1987, durante a primeira intifada. O que foi uma intifada? Foi uma revolta dos palestinos contra a ocupação de Israel. O nome significa Movimento da Resistência Islâmica e o grupo nasceu ligado à Irmandade Muçulmana do Egito. Seu objetivo é criar um Estado palestino independente e acabar com a presença do Israel nos territórios palestinos. Além de lutar, o Hamas também faz trabalhos sociais, como as escolas, hospitais, creches, instituições, etc. E acabou se tornando popular na população, que em 2006 venceu as eleições palestinas e em 2007 controlou a faixa de Gaza, enquanto o grupo rival, chamado Fatah, controla a Cisjordânia. Então, desde então, ocorrem muitos conflitos entre o Hamas e o Israel, que teve até agora, uns meses atrás, muita repercussão, que tem ataques, guerras, bombas, tiro, muita morte, sequestro, um negócio bem feio. Agora eu vou falar sobre alguns mapas. Um dia antes de expirar o mandato britânico, a Agência Judaica de Israel declarou independência e um ano depois a ONU aceitou. Só que aí, nesse mesmo dia que a ONU aceitou, teve a invasão do Egito, Jordânia, Síria e Iraque, que invadiram esse território recém-criado. E aí a gente vê, né, que teve a ocupação da Jordânia aqui, aí aqui a gente tem a Gaza dominada pelo Egito e também essas linhas aqui que estavam em paz, né, temporariamente. Então essa foi a primeira guerra israelense acontecida, né? E também pelos palestinos foi criado Nakba, né, que é um termo referido para falar sobre uma destruição nacional, enfim, essas coisas. Foi? E assim que ficou depois do tratado de paz entre o Egito e Israel, onde depois desse tratado, em troca, Israel devolveu o Sinai para o Egito. Assim então as fronteiras atuais, né, depois de Israel e Jordânia fazer um acordo de paz também, ficou assim. Boa. Atualmente também a gente tem a faixa de Gaza, onde vive mais de 2 milhões de palestinos, mas também lá tem o grupo Hamas, né, que controla a região. A Cisjordânia, que pela ONU é território de Israel, vive mais de 3 milhões de palestinos. Só que ela, em parte, é administrada pela Palestina e outra parte é administrada por Israel, que vem ampliando as construções com colônias judaicas, porém isso também é um assunto de bastante conflito mundialmente. Agora a gente vai falar sobre as guerras que aconteceu nesse período e eu vou falar sobre a crise de Suez, que causou, a causa dela, né, foi que o Egito nacionalizou o canal de Suez.
E isso tudo ocorreu no Israel, no Reino Unido, na França, porque atacaram o Egito. E o resultado de tudo isso foi a pressão dos Estados Unidos e da ONU, que fez os invasores recuarem, e aí o Israel retirou as tropas, mas garantiu a livre passagem pelo Mar Vermelho. Agora eu vou falar sobre a Guerra do Yom Kippur, que aconteceu em 1973. A causa dela foi que Egito e a Síria tentaram recuperar seus territórios perdidos em 1967. E o que aconteceu foi um ataque surpresa no feriado judaico Yom Kippur. O resultado disso foi que Israel resistiu e manteve os territórios, mas foi um alerta político e militar. Agora eu vou falar sobre a segunda intifada, que foi de 2000 a 2005, que a causa foi um fracasso das negociações de paz e de visita do Ariel Sharon à esplanada das mesquitas. E o que aconteceu? Aconteceu muitos confrontos intensos, atentados suicidas e repressão militar. E o resultado foi morte de milhares de civis e ruptura de negociação de paz. E pelo que o Google deu, morreu mais ou menos 15 mil civis. Os Estados Unidos influenciam principalmente, diretamente nesse conflito por conta dos Estados Unidos ser um forte apoiador de Israel, ajudando economicamente, militarmente, e também eles têm muita influência na ONU, por serem um dos grandes líderes, principalmente econômicos, de renda da ONU. Eles vetam diversas medidas, apoiando sempre Israel. Sobre a Palestina, eles não são totalmente contra, mas estão do lado de Israel, então normalmente costuma ajudar muito mais Israel do que a Palestina. A gente, como a gente já falou de todas as guerras, agora a gente vai falar um pouco sobre os dados. A atualidade, desde 2023 para 2025, os dados, normalmente, eles não falam muita verdade, mas os dados são que morreram 60 mil palestinos, e desses 60 mil, 83% são civis. E o dado também conta que mais ou menos tem 150 mil feridos. A gente vê também muito sobre a mídia, comentou disso um pouco, mas não comenta quanto deveria, né? A gente sabe que a morte de pessoas inocentes por conta disso não deveriam acontecer, e a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. E não parece, só que como há uns meses atrás a mídia colocou isso muito acima e falaram muito disso, e para a gente falar do nada, sumiu esse assunto, então parece que acabou a guerra, mas não acabou, continua do mesmo mais jeito. De 70 anos assim. E o aspecto, pelo jeito, é continuar, infelizmente, só que a ONU está em cima e tentando fazer um tratado de paz, e se Deus quiser vai dar certo. É isso, valeu aí, Tchau. obrigado.